está a partilhar o modo de visualização do apresentador. Então vamos lá ver se... Precisa ter 2 monitores ou assim. Pois é. Se calhar tem que fazer tudo no mesmo. E já tinha isto aqui preparado para não acontecer este género de situação e vamos lá ver se eu consigo. Pronto, agora... Ainda estão a ver o meu ecrã, ou não? Não. Nós Vamos a ver a Marta. Ok, pronto. Eu acho que agora estou a fazer bem. Será? Confirmam agora, ou não? Sim, confirmamos. Sim. Agora está bem. Ok. E pronto, e eu não queria nada ter aqui o modo no meu, queria só estar a vê-los a vocês e também não sei como é que eu tirei isto daqui. Portanto, o melhor é só começar a falar. Então, muito boa tarde a todos, é com muito gosto que eu estou aqui para falar um bocadinho sobre comunicação de ciência e sustentabilidade. Foi com muito gosto que recebi este convite. Tal como me apresentaram, eu faço investigação em comunicação de ciência e, portanto, como tal e como não poderia deixar de ser, vou-vos trazer aqui um bocadinho, muito pouco mesmo, sobre alguns resultados de estudos que eu tenho feito sobre a comunicação de ciência em universidades. São estudos comparativos que envolvem vários países, entre eles Portugal, portanto também dá para termos assim um bocadinho de uma ideia relativamente a como é que nós nos posicionamos comparativamente com outros países. A primeira coisa que eu gostava de dizer, e a razão pela qual vou trazer aqui um bocadinho destes estudos, é também para perceber, eles lançam-nos pistas sobre a comunicação de ciência e certamente poderão ser até trazer aqui algumas ideias para a nossa discussão sobre o papel das universidades na comunicação da sustentabilidade. Esta ideia que eu aqui tenho, gostava só de passar esta ideia desta relação que existe e é entrelaçada e interdependente e de benefício mútuo entre a sociedade, a comunicação e a sustentabilidade. Portanto, eu vejo estas 3 dimensões muito relacionadas e penso na comunicação de ciência como uma ferramenta para a comunicação da sustentabilidade. E porquê? É através desta comunicação, a comunicação de ciência pode funcionar como um excelente meio para comunicarmos, para as instituições comunicarem a investigação que fazem nas áreas da sustentabilidade, os seus resultados e também iniciativas com o público. É também importante para sensibilizar para os desafios da sustentabilidade, tais como as alterações climáticas, a perca da biodiversidade ou a degradação ambiental, poluição. Portanto, nesse sentido a comunicação é extremamente necessária. Também para promover um bocadinho a mudança de comportamentos, os envolvimentos das comunidades locais, ativamente nestas atividades que os possam levar a entender que comportamentos é que devem ter para terem respostas mais sustentáveis. Também capacitar um pouco a tomada de decisão das próprias pessoas, não é? E promover a confiança na ciência. Portanto, vemos aqui várias funções da comunicação de ciência que as universidades poderiam pensar. O que é que as universidades estão a fazer? Isso é um pouco diferente. Portanto, isto é a forma como nós gostaríamos de pensar na comunicação de ciência como uma ferramenta neste sentido. Mas agora, de facto, quando nós vamos tentar perceber, e isto agora trago um bocadinho aqui dos estudos que eu faço, relativamente, portanto, nós temos vários dados, eu aqui só vou trazer 2 imagens, um bocadinho como sumário
daquilo que são as atividades, porque é esse o foco da minha conversa aqui hoje, e portanto aquilo que vocês estão a ver agora é apenas um gráfico onde nós conseguimos ver, portanto vemos aqui uma série de países, Alemanha, Portugal, Reino Unido, Brasil, portanto este estudo envolveu vários países, e aquilo que nós tentámos perceber foi o que é que as unidades de investigação dentro das universidades estão a fazer com o público, portanto que tipo de atividades, há quantos anos é que estão envolvidos neste tipo de atividades, como é que tem sido esta evolução da atividade ao longo do tempo, que recursos é que têm para a comunicação de ciência a nível mais localizado, e também que políticas é que têm, e portanto eu não vou mostrar tudo, aqui nesta imagem mostra apenas, quero apenas enfatizar aqui um aspecto de que a maioria das unidades de investigação já vêm a fazer comunicação de ciência há algum tempo, mas aqui à esquerda vemos que há muitas que ainda estão ou que iniciaram nos últimos anos a sua atividade de comunicação de ciência, portanto fariam outro género, a comunicação de ciência não seria parte das suas atividades, mas o que é mais interessante para mim ver aqui neste gráfico, e aqui podemos ver no gráfico da direita, é de facto esta ideia de aumento da atividade nos últimos anos. Portanto, não é exceção em Portugal, mas acontece em todos os países que nós inquirimos, e vê-se este crescimento bastante acentuado da atividade comunicativa de ciência nos últimos anos. Agora, esta imagem que eu aqui trago é para olharmos um bocadinho para as atividades que são realizadas a nível localizado das universidades. Portanto, temos aqui uma grande incidência em atividades unidirecionais, tais como o esquema está em inglês, eu peço imensa desculpa, as public lectures, as entrevistas com os jornalistas, os press releases, open days, exposições, portanto, são assim palestras nas escolas, e temos também um pouco com menos intensidade, mas também se percebe devido a vários fatores, não é? Porque organizar uma public lecture será certamente muito diferente de organizar uma discussão pública, por exemplo. Mas também encontramos aqui alguma atividade, cá mais para baixo, onde podemos ver aqui os debates, participação em decisões e envolvimento com políticos, em discussões políticas, os briefings, os festivais, os cafés de ciência, portanto há aqui uma série de atividades que também são conduzidas a este nível, naturalmente com menos incidência, mas ainda assim acabam por ter lugar aqui. Agora, nesta segunda imagem, o que eu gostava de vos chamar a atenção é para a distribuição das atividades, e isto é um estudo diferente do que eu mostrei anteriormente. Este teve como objetivo tentar perceber as atividades que são realizadas a nível central das universidades, portanto, nos gabinetes de comunicação central. E aqui aquilo que nós fizemos foi perguntar aos gabinetes centrais que atividades é que são feitas a nível localizado e a nível central. Portanto, nós aqui queríamos tentar perceber, a nossa pergunta de investigação geral foi tentar perceber onde é que se situa a comunicação de ciência, portanto, onde é que há espaço para a comunicação de ciência ocorrer. Isto porquê? Porque as universidades são naturalmente espaços bastante complexos e a nível da comunicação não é exceção, e portanto têm várias missões e há várias funções da comunicação que as universidades servem, portanto a comunicação de ciência acaba por ser apenas uma das funções de comunicação que é levada a cabo
nos gabinetes centrais. E aquilo que eu gostava aqui de chamar a atenção são o contraste entre as barras pretas e as barras mais claras, cinzento claro. E basicamente o que nós aqui conseguimos perceber é que existem atividades tais como a escrita dos press releases, as atividades de ligação com os jornalistas, as relações públicas, a imagem, o tratamento da imagem da universidade, comunicação de crise. Portanto, temos aqui no topo, a preto, conseguimos ver que estas são atividades que são mais centralizadas. Portanto, conseguimos ver aqui pela legenda que a preto são este tipo de atividades. E depois temos uma série de atividades aqui no meio que são partilhadas entre os gabinetes centrais e algumas unidades de investigação. Portanto, existem também algumas colaborações e isto temos que tentar perceber um bocadinho melhor. Com estes dados ainda não conseguimos perceber muito bem que tipo de interações ou tensões existem entre estes níveis da organização, mas nas barras cinzentas claras conseguimos ver mais uma vez que nas unidades descentralizadas, e aqui nós falamos não só dos centros de investigação, mas outros gabinetes de comunicação que possam existir nas universidades, alguns para Public Affairs, por exemplo, é uma das atividades de comunicação que está separada dos gabinetes centrais em alguns sítios, não em todos. E conseguimos ver que as atividades são totalmente diferentes, portanto, aquilo que é feito ao nível local das universidades, temos, por exemplo, facilitating relations with stakeholders, portanto, isto acontece mais a um nível localizado, facilitating community engagement in research, monitoring education and research policies, organizing public events about research, supporting academics in engaging with the civil society, engaging with policymakers. Portanto, todo este nível, estas diferentes atividades acontecem ao nível mais localizado. Portanto, vemos muito bem aqui uma distinção entre aquilo que são funções de relações públicas, de ciência, e que são funções da comunicação de ciência. E, portanto, a razão pela qual eu trouxe estes dois esquemas aqui é para nos tentar perceber onde é que faz sentido a comunicação de tópicos, e acho que terminei, pois, tópicos como a sustentabilidade, portanto, tendo em atenção que a forma como nós pensamos nas audiências e como nós pensamos nos públicos e como nós comunicamos com eles, tem havido uma certa evolução nesta forma como nós pensamos no envolvimento das pessoas na ciência, e essa evolução tem muito a ver com a forma como nós conceptualizamos o público como mais ativo ou menos ativo, mais sabedor ou menos sabedor, mais participativo ou menos participativo, e portanto a tendência para trazer os públicos para a participação, para participarem na ciência, tem vindo a crescer. Portanto, as próprias universidades têm de alguma forma de trazer, de pensar neste tipo de comunicação como uma responsabilidade social, ao fim e ao cabo, não é? E também pensar nesta forma das pessoas como parte da ciência. Portanto, perceber as opiniões, perceber as necessidades das pessoas, integrar estas opiniões, envolvê-las nas atividades de investigação, nas iniciativas de sustentabilidade da própria universidade. E, portanto, a própria ajudar os investigadores, também esta relação com os investigadores. Portanto, há várias ações que as universidades têm que
pensar e que não podem descartar a forma como as pessoas são envolvidas e recebem a ciência. E, portanto, eu acho que esta mudança de paradigma, parece-me a mim, é necessária, ou seja, passar desta comunicação unidirecional, em que há uma disseminação apenas da informação científica, para aquilo que é mais um envolvimento público e que faz todo o sentido em temas como a sustentabilidade, não é? Alterações climáticas e por aí. Portanto, eram estas ideias que eu trazia aqui para o nosso debate. Muito obrigada. Muito obrigada e muito boas ideias. Passo agora então o ecrã à Cristina. Ok, obrigada. E agora eu tenho que encontrar a minha apresentação. Está aqui. Ora, então, boa tarde, e eu reforço agora o agradecimento ao convite que me fizeram para vir aqui falar sobre sustentabilidade. E no seguimento até da apresentação da Marta, que eu gostei muito e já aprendi uma série de coisas, que é a grande vantagem destes encontros, eu gostava de vos explicar um pouco aquilo que eu faço, até para seguir um bocadinho a linha de raciocínio daquilo que eu vos trago aqui nestes curtos 10 minutos, que é o que dá, o que deu para eu pensar sobre o que era esta questão da sustentabilidade nas universidades. O que eu faço é uma área mínima, ínfima dentro da comunicação de ciência, é assim um alfinete, que é a linguagem. Eu trabalho todas as questões linguísticas, juntamente com centros de investigação e investigadores. Não sou propriamente uma comunicadora de ciência, mas sou aquela pessoa que está nos bastidores, mais como ponto, com sorte às vezes como encenadora, mas mais como ponto. E trabalho nessas questões da linguagem, não só a nível da semântica e da sintaxe e da terminologia, mas também muito a nível da narrativa e das histórias que se contam. E a clareza, aqui, especialmente nesta área, dentro da linguagem, para verem quando eu digo que é uma cabeça de alfinete, é mesmo a cabeça de alfinete. Dentro da linguagem eu trabalho numa área muito específica, que é a linguagem clara. E apesar disto ser uma área que é uma cabeça de alfinete, é uma cabeça de alfinete estrutural na comunicação de ciência. A comunicação de ciência é uma área vastíssima, mas sem a linguagem, que é o tijolo, a fundação mais forte que nós temos, por melhor que seja a nossa estratégia, por melhor que seja a nossa via, poderá cair por terra. A linguagem é o que sustenta. Aliás, nós estamos aqui todos reunidos com base nesse chão comum chamado linguagem. Se não falássemos, seria impossível transmitirmos estas ideias. E isto leva-me, basicamente, eu resumindo as horas que eu lhes vou dando de formação e apoio e consultoria, leva-me a esta minha grande filosofia, que não é minha, que é transmitida, é seguindo o que o tutor do Último Imperador da China diz no filme do Último Imperador: If you can't say what you mean, you'll never mean what you say. É para mim o ponto de partida para vos falar da questão da sustentabilidade. Porque quando recebi este convite, eu, como trabalho na linguagem, o meu raciocínio automático foi pensar na palavra em si, sustentabilidade. E eu pensei, sim, realmente as universidades podem dar logo um grande contributo transmitindo o que é sustentabilidade, porque é um assunto, é uma palavra já tão usada que corre o risco perigoso, quanto a mim, de se tornar um soundbite sem as pessoas saberem certamente e concretamente o que é. Portanto, este foi o meu primeiro tique, a pensar, vamos lá explicar o que é. Mas depois pensei, espera, Cristina, não deve ser isso que as pessoas querem, devem-se querer assim uma coisa um bocadinho mais composta, vamos ver o que é que nós podemos dizer. E para além da sustentabilidade ambiental, que curiosamente, dado os centros de investigação com que eu trabalho, que são muito focados na área da agricultura, do ambiente e mesmo florestal, acaba por ser, se calhar, a ciência que eu mais ajudo a traduzir. Para além disso, que a Marta também já falou, da questão de comunicar com as alterações climáticas, é importante que nós percebamos uma série de conceitos envolvidos à volta da sustentabilidade climática. Lembrei-me de outros tipos de sustentabilidade, onde a universidade e a comunicação de ciência podem ser fundamentais. Uma das quais será mesmo a própria sustentabilidade social e a sustentabilidade das próprias universidades. Isto porquê? O que é que eu quero dizer com esta questão da sustentabilidade das universidades e sustentabilidade social? Nestes meus anos a trabalhar com investigadores e a ouvi-los, uma das coisas que eu me vou percebendo e sentindo da parte deles é que há muito aquela questão
como é que nós chegamos até ao público, como é que nós fazemos que o público, como é que nós vamos fazer com que o público nos ouça, como é que nós conseguimos estabelecer o diálogo, como é que nós conseguimos fazer que eles percebam a importância do nosso trabalho, que olhem para isto. E muitas vezes o que eles têm, a sensação que têm é que lhes é devolvido um ruidoso som do silêncio, não é? E é muito complicado conseguirem perceber como é que quebram. Do outro lado do público, do lado do público geral, o chamado comum mortal, olham para a academia como aqueles fulanos um bocado estranhos que existem numa torre de marfim, que não sabem comunicar, falam numa linguagem estranha, que não é para mim. E a partir do momento em que eu, como cidadã, digo isso não é para mim, é perigoso. É perigoso, começo a entrar num isolamento grave e nem sequer consigo perceber, e no fundo percebo, mas se calhar não tenho a ideia concreta, tanto de um lado dos investigadores como do lado dos próprios cidadãos, é que a ciência é fundamental, foi fundamental para chegarmos até aqui. Tanto de um lado como do outro, a ciência foi fundamental para nós, enquanto sociedade, aquilo que nós somos hoje, desde a qualidade de vida, aquilo que nós fazemos ao nosso dia-a-dia, foi isso que nos transportou ao longo de milhares de anos, enquanto espécie humana. Logo, esta ponte entre uns e outros, para mim, mas eu sou suspeita porque acabo por trabalhar nisso, não é? Isto é o chamado puxar a brasa à sardinha, eu acho que a comunicação de ciência, a maior sustentabilidade, o maior papel na sustentabilidade que pode trazer é essa ponte. Porque se nos deixamos apartar em margens, temos que ter o cuidado de pensar e a cautela de pensar que as margens facilmente e perigosamente se tornam embarricadas. E a comunicação de ciência, através também da linguagem, e aí perdoa-me, é o que eu faço, será daquilo que eu poderei falar, através da linguagem que tem esse poder de chão comum, será talvez a ferramenta mais sustentável e o papel mais importante em termos de sustentabilidade e em termos de comunicação, ou seja, transpor o que a academia faz para o público. Nesse diálogo que a Marta muito bem falou, que não é só transpor, isto não tem só um sentido, tem que haver o diálogo, nós também temos que perceber o que é que o público espera de nós, o que é que o cidadão quer da academia, quais são as necessidades, e é esse diálogo que na comunicação de ciência diria que se calhar é o maior contributo para a tal sustentabilidade social e também para a sustentabilidade da própria academia. Portanto, a ideia, muito breve, e aliás eu sou conhecida pelas ideias excessivamente breves, perdoem-me se eu desiludo aqui alguém, a ideia muito breve que eu vos trago é que se calhar, aqui no meu parque de entendimento, a comunicação de ciência terá como contributo para a tal sustentabilidade esta passagem deste ruidoso, terrivelmente ruidoso som do silêncio, e seguindo também uma ideia que não é minha, mas sim do Simon & Garfunkel, passar também por torná-la numa ponte poderosíssima e humana, através destas águas agitadas que passamos hoje em dia a querer procurar um mundo mais sustentável. Obrigada. Eu, como disse, eu sou mesmo muito breve. Muito obrigada. Excelente, muito obrigada. Passo então agora a palavra ao Francisco. Fascinante a sensibilização que a Cristina nos trouxe para a importância da linguagem clara. Ora bem, gostava de partilhar convosco uma percepção assente na observação do tempo. Não se trata de uma observação científica, é a minha percepção sobre o que acontece em dois mundos pelos quais me movo. Por um lado, o jornalismo é o meu ofício, vamos dizer, dominante, e eu ensino, e a academia, o ensino do jornalismo numa escola de ensino superior. Com a questão-chave da comunicação. Julgo que parece-me que temos um problema de comunicação, um problema sério de comunicação, que é um problema que se agravou seriamente no último tempo na ponta, na zona do estuário. Ou seja, melhorou muito na origem, na academia, nos centros de investigação, e piorou dramaticamente no lado do jornalismo. A minha percepção, o jornalismo enfrenta, não apenas em Portugal, mas sobretudo em Portugal,
a mais séria crise dos últimos, vamos dizer, 30 anos. Há 30 anos houve em Portugal, não gosto de dizer que no passado é que foi bom, há 30 anos aconteceu uma revolução mediática em Portugal. Vamos lá recapitular. O que é que aconteceu no final dos anos 80? Multiplicaram-se as rádios, deixou de haver apenas aquelas 3 irmãs, a emissora nacional, o RDP, a Renascença e o Rádio Clube, o Rádio Comercial, e multiplicaram-se por todo o lado, multiplicaram-se no país e nos concelhos, até nas freguesias, multiplicaram-se as rádios. Apareceu primeiro um jornal que abalou os pilares, o Independente, a seguir apareceu o Público, que foi um pilar para tudo, e apareceram as televisões privadas, deixou de haver uma televisão única. E os anos, ao mesmo tempo, são anos 90 de grande prosperidade económica que permitem ao jornalismo fazer o que hoje se considera loucuras. Por exemplo, eu, na altura, por uma rádio privada, a TSF, fui um de 6 jornalistas enviados para reportagem de uma guerra. A seguir, pela rádio pública, pela RDP, fui um de 7 jornalistas que fizeram a ponta final da guerra nos Balcãs. Ou seja, as pessoas iam aos sítios. Hoje, o que é que havia reportagem? Hoje, continuo a falar no jornalismo e no que me parece ser uma seríssima crise do jornalismo. Depois de 2008, da crise económica financeira de 2008, social também, sobretudo o tempo da Troika, que dizimou redações, levou a que publicações de referência, vamos um caso mais concreto, o Público, se desfizessem dos seus melhores jornalistas. Por pensar, Alexandre Lucas Coelho, Paulo Moura, José Vítor Malheiros, gente, Ana Gershenfeld, gente determinante, o António Granado, que deixaram de estar nos sítios. O jornalismo deixou de ser um jornalismo de observação, de gente no terreno, e nós hoje, se passarmos um serão diante de uma televisão que continua ainda, apesar de com morte anunciada, continua a ser um meio determinante para a informação chegar às pessoas, nós vemos que há gente a conversar. Há pecados até que é do jornalista não se espera que seja o jornalista não é um tipo que faz opinião, é um tipo que analisa, que dá bases para as pessoas decidirem. Não é o tipo que diz, nós temos um jornalista que tem funções de direção que, numa televisão, que escreveu um livro, o meu programa de governo. Isto é assustador. Nós tivemos no domingo passado, na abertura de um telejornal, desgraçadamente, na televisão pública. Eu sou um fervoroso adepto do serviço público de rádio e televisão, mas desgraçadamente no serviço público tivemos durante 7 minutos uma discussão sobre se o Primeiro-Ministro poderia ou não ter ido a um jogo de futebol numa escala para Chisinau, etc. Bom, nós hoje temos... os partidos não precisam ter meios de comunicação própria porque falam e os meios públicos e privados são câmara de eco do que eles querem dizer. André Ventura fala todos os dias, mas não é só o André Ventura, falam todos os dias e os noticiários enchem-se do que os políticos nos querem dizer. Depois temos uma torrente de comentários, mas não temos reportagem, não temos relato, falta-nos que às pessoas sejam dados que permitam interpretar e ter opinião. Porquê é que eu falo nisto? Porque, ou seja, a informação está inundada de informações que não são exatamente as informações úteis. Vamos continuar a fazer rewind, a voltar atrás. Nos anos 90, há uma pessoa que é reconhecida como determinante na ciência em Portugal. O ministro Mariano Gago usou
abriu uma política de comunicação que me parece ter sido essencial. Para lá de ele gerir a política de ciência, geriu também a política de comunicação da ciência. Um exemplo, o Mariano Gago todos os meses juntava, peço desculpa, um grupo de 6 jornalistas, normalmente 3, 4, sempre os mesmos, e depois ia rodando outros 2 ou 3, e juntava de um lado jornalistas, do outro pessoas da ciência, da academia, investigadores. Pessoalmente conheci, foi aí que eu conheci, fiquei amigo, tenho uma estima infinita, o professor Manuel Sobrinho Simões, ou seja, possibilitou aos jornalistas terem contacto com a investigação e prepará-los para a comunicação da ciência. Foi um tempo em que nós tínhamos, volto ao Jornal Público, que me parece ser uma referência no jornalismo em Portugal, continua a ser, embora muito mais débil. Na altura, o Jornal Público tinha 2, 3 páginas diárias de ciência, mais umas 2 de ambiente. Digo nomes, o José Vítor Milheiros, o António Granado, a Ana Gershenfeld, havia mais, mas estes 3, onde quer que seja, seriam um editor, mas os 3 faziam diariamente a ciência no público. Às pessoas, ao público, chegava a informação sobre o que é que está a acontecer na ciência. Hoje, no Diário de Notícias, a Filomena Naves, hoje, onde é que está a informação? Onde é que está no público, por exemplo, a informação sobre ciência? De vez em quando aparecem umas coisas, mas não há, perdeu-se o hábito de abrir o público à procura de quais são as novidades sobre ciência. Pecado estar do lado do jornalismo, sim. Nesse período de que estou a falar, anos 90, entrada neste século, havia uma dificuldade que era muito difícil sensibilizar pessoas da academia para participarem no jornalismo, ou seja, recorrer a alguém da ciência para comentar, para explicar uma informação, para explicar o genoma, por exemplo. De facto, no genoma é um mau exemplo, porque havia, em Carolina Monteiro e outros que com grande desenvoltura e com grande conhecimento e com linguagem clara nos contavam as coisas. Mas tive, por exemplo, uma experiência de alguém, de um investigador, a quem um dia até não era uma hora propriamente imprópria, às 10 para as 9 da manhã, pedi queria que comentasse, que nos ajudasse a compreender o que é esta informação, e o investigador, prestigiado, não vale a pena dizer quem é, então daqui a 3, 4 dias podemos falar, mas a rádio é daqui a 10 minutos, e pronto, e tudo ficou em águas de bacalhau. Hoje, até a realidade da guerra, antes a pandemia teve esse efeito muito positivo de, através do Zoom, do Skype, das múltiplas ferramentas, aproximar os cientistas do jornalismo, o jornalismo dos cientistas. Mas hoje o jornalismo está na sua fase crítica, está a ignorar o que se passa, liga as coisas no momento em que elas acontecem, no momento em que elas são sonantes. Passámos os últimos 3 dias agarrados a um submarino. Curioso, a tragédia de 5 pessoas abriu todos os telejornais, a tragédia de 700 pessoas há uma semana passou. Ou seja, há um problema de comunicação da ciência que passa, parece-me, também por a falta de uma comunicação integrada. As escolas comunicam para dentro, comunicam pouco para fora. Designadamente, eu estou numa escola de comunicação, onde há pessoas por quem tenho enorme estima, mas há uma falta de comunicação. Gostava de ver uma plataforma que pudesse agregar a ciência que está a ser feita, o conhecimento que está a ser produzido. Seria uma forma de sensibilizar os jornalistas que agora não têm quem faça uma ponte como aquela do Simon & Garfunkel entre ciência e jornalismo, um lugar onde possa haver
fonte de conhecimento e que possa despertar a curiosidade, sobretudo de jovens jornalistas, chamar a atenção das redações para está aqui uma história que é relevante, para que não tenhamos só que ouvir os acidentes e as coisas e a facada, e que possamos ter histórias sobre a atividade tão fértil nos centros portugueses de investigação, sei lá, na área do mar, há coisas extraordinárias ao mesmo tempo, nos Açores, como em Aveiro, no Algarve, em Lisboa, e as pessoas não sabem. Eu conduzo um programa semanal com uma pessoa da ciência, o professor Filipe Duarte Santos, e é espantoso como todas as semanas há uma história que não está nas notícias. E isto evidencia o problema que há na comunicação da academia, dos centros de investigação, com o jornalismo. Este parece-me ser um problema fundamental. Bom, mas agora calmo, porque não quero aqui absorver tempo demasiado. Muito obrigada, foi uma excelente apresentação também. E pronto, resta agora a parte das perguntas e respostas. Portanto, vou só relembrar, tivemos aqui a Marta Entradas e a falar sobre as funções da comunicação e do ensino superior e o papel, no fundo, também e a importância da comunicação para a mudança de comportamentos, para a sensibilização das pessoas e das comunidades do ensino superior. Depois a Cristina Nobre com a importância da linguagem clara e o Francisco Sena com a crise no jornalismo e a importância da integração da comunicação por parte da investigação e também ao nível do jornalismo. Deixo então agora espaço para perguntas e respostas. Podem abrir o microfone e fazer a pergunta que desejem fazer. Estejam à vontade. Já podem colocar a mão no ar. Ando em busca da mãozinha para pôr no ar, mas não encontro. Pronto, então pode passar a fazer a pergunta diretamente. Desculpem-me se alguém estava em primeiro lugar, mas eu não vejo muito. Eu não vejo aqui ninguém, portanto acho que não está, pode falar mesmo. Boa tarde. Boa tarde, o meu nome é Anabela Portugal, trabalho há 37 anos no atual ICNF. Vou começar talvez pelo Francisco, porque disse coisas que ainda bem que disse, porque eu estava com medo de as dizer eu. E então, com a pouca experiência que tenho nas várias áreas que já trabalhei, uma parte delas durante muitos anos na parte do plano de incêndios florestais, e uma das ações que fizemos de sensibilização foi exatamente ações para jornalistas, porque o que é que eu via? O levantamento de necessidades que eu fiz, o que é que eu vi? O que é que vi? Não, o que é que vimos? Porque eu não trabalho sozinha, era em equipa. Desculpem, mas isto é um pouco... já é da idade. Então, o que reparamos, realmente, naquele problema que existe há uns tempos para cá, quando apareceram principalmente as televisões privadas, no tal jornalismo, desculpem-me a expressão muito pouco simpática, descartável. Porque trabalham para as audiências, trabalham muitas vezes, vê-se com pouca formação, e então durante a altura dos incêndios, para não falar, estou a focar os incêndios, porque foi essa parte que eu fiz, em que trabalhámos mais. Era horrível ver uma coisa daquelas. E para não nos acusarem que nós não, por falta de liberdade de expressão, nós queríamos é que as pessoas as transmitissem como deve de ser. Portanto, fizemos algumas ações, por acaso penso que correram bem, demoraram por pouco tempo, como tudo neste país, tudo com boas intenções, corre bem durante um tempo, mas a memória é fraca. Portanto, muito obrigada por ter dito o que disse, porque fez-me sentir melhor pelo esforço. Por outro lado, as colegas que também apresentaram, obrigada por os conhecer pessoalmente, obrigada Cristina, com tantas ações que eu faço força para ver se consigo no ICNF. Uma das perguntas que faço, se posso fazer a ambas, que é para ser mais rápida que a outras pessoas, é o seguinte:
as ações que fazem, portanto, todas estas ações, independentemente, sendo dirigida para o público, independentemente da linguagem que utilizam, o que querem transmitir, tem tudo a ver com aprenderem a comunicar, que nós aprendamos melhor a comunicar, para ser mais fácil, não é? Para que a mensagem seja entendível, para passar a mensagem. Agora, fazem avaliações destas ações, de que forma, se fazem, de que forma, qual é o resultado, se há alguma coisa que possa ser consultado, e depois tenho outra pergunta depois desta resposta e depois calmo. Marta. Muito bem. Eu depois respondo a seguir à Marta, pronto. Obrigada, Cristina. Pois, olá, muito obrigada pela questão. Eu se calhar vou ter mesmo que passar à Cristina, porque eu de facto as ações, aquilo que faço é um bocadinho olhar como investigadora para um todo, portanto eu não estou... Sim, eu percebi pela apresentação, mas... Exato, aquilo que nós fazemos nos nossos estudos, de facto perguntamos às universidades se fazem uma avaliação das suas atividades, portanto também são dados assim muito generalistas, não é? E aquilo que nós temos vindo a perceber desta questão que fazemos nos nossos questionários é que ainda não está muito implementada nas instituições a questão da avaliação. Portanto, há instituições que o fazem, como tudo, não é? Mas a grande maioria não o faz. Portanto, isto também temos que ver que são dados nacionais, não é? Portanto, são muitos dados e há de haver, em números tão grandes, ainda números significativos de instituições que o fazem, portanto... eu agora passava à Cristina que há de ter certamente alguma coisa mais interessante para dizer do que isto. Nem por isso, mas pronto. Todo. Não, é sobre o impacto. O painel é interessantíssimo. Sobre o impacto, dividindo isto em duas opiniões. A primeira é que há uma confrangedora, e eu não percebo porquê, uma confrangedora articulação e falta de dados em Portugal. Em tudo, não é só no impacto. Nós queremos saber, por exemplo, questões de rega e de água utilizada na rega e temos que consultar 3, 4, 5 instituições. Portanto, é sinal que queremos mesmo saber aqueles dados. Isto é uma das coisas que me aflige. Em segundo lugar, à semelhança do que a Marta disse, não, eu não tenho esses dados de impacto. Os dados que eu tenho são muito empíricos, do género a verificar que tenho alunos e formandos que são investigadores e ver o que eles vão produzindo e que realmente aquilo já se percebe muito melhor. Mas há um dado de impacto que eu um dia, quando for grande, gostaria muito, muito de estudar e que me fascina, que é o impacto que aquilo que eles escreveram, que realmente eles melhoraram, tem nas pessoas. Se aquilo realmente cativou e deu... Fantástico. Pois, isso é uma coisa que realmente, para mim, é a pergunta. Será que realmente este texto, este texto, ou este guião, este vídeo está muito melhor? Será que que impacto é que teve nas pessoas? Como é que isto melhorou? E realmente a sua pergunta para mim é a pergunta do meu trabalho, que é qual é não só o impacto nos investigadores, que mal ou bem eu vou vendo, isto pode parecer muito pouco modesto, mas à minha escala eles vão, até porque eles quando chegam até mim já têm essa necessidade e essa predisposição de mudar e vejo que realmente melhoram, só que eu não sei, porque há ali uma barreira. Mudança. Se houve mudança. Mudança. E é muito, eu acredito que houve. Eu quero acreditar que houve. Eu também, eu sou uma otimista, mas eu sou uma otimista por natureza. Sim, e pronto. Mas também espero que consiga a resposta, porque eu também estou muito curiosa. Okay. E também estamos muito curiosos. Posso fazer a última pergunta e calmo logo? Ok. Que é o seguinte, desculpem, é o seguinte, de que forma, se há, porque sei que têm, e neste caso a Cristina, que estou um bocadinho mais familiarizada, até porque tenho uma colega que sei que frequenta e foi ela que me falou de si, de que forma, sem a Helena Martins, de que forma se há forma, de uma forma institucional, porque é assim, não é que as coisas, não é que os custos de inscrição sejam elevados. Nós
é que não temos possibilidades, particularmente, de os pagar. Pronto. E por outra razão, por uma questão de princípio, eu acho que, independentemente de estar a trabalhar há 1 ano ou há 37, acho que a minha instituição tem que apostar, porque a formação, seja ela o nome que tiver, mas é formação, é um investimento. Sempre havia assim. Pronto. Tirando esta parte, que é um bocado, sou eu a falar demais, a verdadeira questão é, haverá possibilidade de um protocolo, haverá possibilidade desse número, de se poder fazer alguma coisa, de eu articular, como digo eu, porque estou um pouco responsável, entre aspas, da minha divisão, que é uma coisa pequena, somos poucos, mas somos bons, de termos, e nos têm interessado já desde o ano passado esta formação. Se poderemos fazer, na prática, o que é que poderemos fazer? Achei que era mais correto fazê-lo aqui do que lhe mandar uma mensagem privada. Ok. Eu então ia-lhe sugerir, vou-lhe responder genericamente e vou-lhe fazer uma sugestão, que eu terei todo o gosto em falar consigo. Dado que temos tempo limitado e os outros convidados também terão, certamente, partilhas para fazer, é só eu tenho todo o gosto em deixar o meu e-mail e depois até falamos as duas pelo telefone, que eu acho que isto em viva voz será melhor. Deixo só aqui uma mensagem. Um dia, quando eu for milionária, eu dou formação gratuita para toda a gente. Mas enquanto isso não acontece, eu terei que continuar a cobrar e terei todo o gosto em falar consigo sobre outras possibilidades. Ótimo, esperemos que esse dia chegue depressa. Exato. Muito obrigada, desculpem o tempo que vos tomei, tive muito gosto, foi excepcional, façam mais. Eu gostava, peço licença, Ana, gostava de me juntar com 3 exemplos a propósito do que nos disse a Anabela Portugal. A importância de boa comunicação a partir de institutos, geralmente institutos públicos. Um caso exemplar, o Lince, creio que foi 2005, 2007, não tenho a certeza, enfim, todo o país acompanhou o processo de reintrodução do lince em Portugal a partir de Silves, porque houve uma campanha não há maldade na campanha, ou seja, houve um sistema de informação bem trabalhado, houve um envolvimento das pessoas, as pessoas certas, o ICN, creio que na altura era ainda ICN, não sei se era ICNF, cuidou bem a comunicação, cuidou muito bem a comunicação dessa operação. No ano passado, tivemos a notícia recorrente, por esta altura do ano, de que o país estava em seca severa ou seca extrema. E o que é isto? Nós ouvimos diariamente nos telejornais, volto para a televisão, o país está alguém, um pivô que grita muito com olhos arregalados, o país está em seca extrema ou seca severa. O que é isto? Mas as pessoas tinham água em casa. Falta muito desmontar as coisas e faltou muito, uma vez mais este ano, na época em que não havia propriamente uma emergência seca, sensibilizar as pessoas para esta questão. Ainda, a importância, e aqui regresso ao ICNF, sobretudo o lado F, no ano passado nós tivemos repetidas notícias, a Serra da Estrela está a arder. De facto, a Serra da Estrela estava a arder, mas estava a arder um pedaço da Serra da Estrela. Não estava a serra toda a arder. Também aqui faz falta informação de qualidade, que não seja a informação dos autarcas que estão sob altíssima pressão, dos bombeiros que estão em guerrilha com múltiplos interesses. Faz falta uma informação qualificada por peritos sobre aquilo que está a acontecer. Eu também faço aqui uma meia-culpa. Estava na rádio, calhou-me a mim o incêndio no Chiado. E então havia ali uma tendência a dizer abaixo está a arder. Não estava abaixo a arder. Estava a arder a Rua do Carmo, uma parte da Rua Garrete, estava numa zona. Mas há o exagero. Faz falta sempre que... recordo-me que na altura foi convidado, dois convidados, que já não existem os dois, o Gonçalo Rebartelos e o Nuno Vitor Pereira, que não, está a arder ali uma zona limitada, lembro-me de uma expressão que abanou, devem estar a arder 24 a 27 prédios. Isto é muito diferente de estarem a arder bairros e bairros e bairros e bairros. É preciso quem nos enquadre as coisas. Pronto. Muito bem. Passo agora a palavra ao Nuno Domingos. Olá, boa tarde. Muito boa tarde a todos. Agradeço a possibilidade de participar.
E não queria deixar passar a oportunidade sem colocar uma questão aos oradores. Antes de mais, uma breve apresentação. Eu sou atualmente aluno do mestrado de Comunicação de Ciência da Universidade do Minho e sou professor de Biologia e de Geologia há mais de 20 anos. E nesta condição queria colocar a seguinte questão para qualquer um dos oradores. Parece-me que uma das pontes que as universidades constroem relativamente à comunicação de ciência é precisamente a formação de comunicadores de ciência, quer através de cursos de mestrado, como cursos de doutoramento que eu tenho conhecimento neste momento. E a questão objetiva é esta. Que perfil traçam ou que perfil, na vossa opinião, deve ter um comunicador de ciência formado pelas universidades? Será que é uma vertente mais jornalística? Deve ter uma vertente mais forte a nível científico? Um misto? Não sei. Deixo a questão. Obrigado. Um misto. Deve saber ser jornalista, deve ser um investigador que é ao mesmo tempo jornalista. Não sei se querem... Cristina Soares. Eu não sei se é isto que era suposto eu responder, mas pronto, também tenho um bocadinho esta mania. Mas eu diria que à parte de todas as competências, porque as competências adquirem-se, há uma que não se adquire e que é fundamental qualquer comunicador de ciência ter, é gostar de comunicar aquilo que faz. Uhum. Linguagem clara. Linguagem clara, é isso. Marta Entradas, que Eu acrescentava só um bocadinho aqui uma ideia ou outra de alguns estudos que têm vindo a ser feitos sobre os perfis dos comunicadores de ciência nas universidades. Um deles até é um aluno meu do doutoramento, que está agora a terminar, portanto ele há de surgir com a sua tese em breve, e ele faz exatamente essa classificação dos perfis baseados nas características dos indivíduos e das suas relações com a universidade. Como é que vestem a camisola, digamos assim. E, portanto, aquilo que nós temos vindo a perceber, e não só neste estudo do Manuel Valença, que é quem está a fazer este trabalho, mas também noutros estudos noutros países de colegas meus, portanto, há lugar para vários perfis, não há um perfil único dentro das universidades e nós não devemos pensar num comunicador de ciência como esta pessoa assim. Aquilo que eu também trouxe um bocadinho aqui na minha apresentação ao início também mostra de facto que há várias funções na universidade que envolvem de determinada forma comunicação de investigação, e que não são todas comunicação de ciência e, portanto, esta distinção entre aquilo que é comunicação de ciência, que eu precisaria de mais algum tempo para me debruçar aqui sobre estas distinções um bocadinho mais teóricas e também um pouco empíricas, que foi aquilo que eu mostrei aqui nos slides. Portanto, empiricamente nós distinguimos bem estas diferenças e, portanto, os comunicadores de ciência também eles têm vários perfis e fazem várias coisas, portanto há pessoas mais direcionadas, por exemplo, há um perfil de gente que lê bibliografia científica em comunicação de ciência, que vai aos encontros de comunicação de ciência, e depois há outros perfis, por exemplo, o lado oposto, em que fazem todo o tipo de atividades de um centro de investigação, por exemplo. Portanto, isto também depende um bocadinho das condições que as universidades oferecem às pessoas, não é? Portanto, este perfil mais disperso acaba por não ser focado em nada, portanto, são as pessoas que andam um bocadinho a apagar fogos, não é? Dentro das instituições, que fazem um bocadinho tudo, e portanto, se calhar poderemos pensar num perfil mais adequado, mas os dados que nos mostram é que de facto isto é muito variado e as pessoas fazem coisas diferentes que envolvem comunicação de investigação, mas não há um perfil único.
Bem, muito obrigada. Não sei se está esclarecido, Nuno. Eu estou, pelo menos já levo aqui outros inputs, estou muito agradeço aos três o contributo de resposta que deram. Muito obrigado. Já agora, só 2 Diga. exemplos. Sim. Carl Sagan é de outro tempo, mas cá está o exemplo de alguém que, tendo trabalhado na área científica, é mestre, foi mestre na arte de contar. Entre nós há alguém, o António Vitorino de Almeida tem a arte de cruzar o conhecimento sobre a música e contar histórias sobre a música. Envolve-nos. Hoje, nos últimos anos, desde há 11 anos, há na Rádio Pública, uns minutos antes das 11 e uns minutos antes das 6 da tarde, um programa que se chama 90 Segundos de Ciência. De facto, é um bocadinho mais do que 1 minuto e meio, normalmente são mais 4, 5 minutos. É feito por alguém que não dá voz, mas que edita admiravelmente, é o António Granato. Professor de Comunicação da Ciência e jornalista, em que todos os dias, 5 vezes por semana, portanto, um cientista ou uma cientista conta aquilo que está a fazer. É um serviço público notável para que possamos saber o que é que está a acontecer. Pena que não esteja num horário com mais relevância em que toque mais gente. Sim, senhora, é muito interessante esse programa. Não sei se ainda está a dar, por acaso. Está. E também já agora... Mudou de apoio, mas continua a estar. Também já houve um programa aqui há uns bons anos que era Engenharia no Minuto. Era sim, do mesmo verdade, estilo, sim. Mas no minuto... Passo agora a palavra ao professor António Martins. Muito obrigado. Eu tinha uma pergunta para cada um dos nossos convidados, embora eu acho que provavelmente todos têm opiniões acerca de cada uma das perguntas, mas eu vou tentar personalizar até para economizar tempo, que já estamos provavelmente um bocadinho para lá daquilo que eles esperavam que nós os ocupássemos. Então, por exemplo, ou começando pela Marta, eu diria assim, a minha experiência profissional na universidade diz-me que há muitos casos, infelizmente penso eu, há muitos casos de situações de docentes que eu diria até se calhar por uma questão de quase de vocação, não é? Se envolvem muito em comunicação de ciência e fazem inclusive aquilo que é esperado de um docente / investigador, que é tirarem o partido que podem tirar do ponto de vista de publicações consideradas válidas da sua atividade de comunicação de ciência, mas eu acho que é uma área em que não é fácil, e a Marta eventualmente poderá comentar isto também, em que não é fácil tirar o melhor partido do ponto de vista dos critérios de avaliação habituais que são usados na avaliação do desempenho dos docentes do ensino superior. Não é fácil na comunicação de ciência tirar tão bom partido como da ciência em si própria, não é? Como, digamos, da investigação em ciência em si própria. E isto tem levado, eu sou testemunha de variedíssimos casos, a que colegas sejam menos bem avaliados, eventualmente até mais mal avaliados do que deveriam ser, do ponto de vista da sua carreira docente. E em alguns casos até eu tenho reparado que em alguns casos até houve saída da carreira por causa disso, não é? E com atividades que eu pessoalmente, mas embora a minha opinião seja discutível, tenho direito a tê-la, eu acho que em alguns casos até muito meritórios do ponto de vista dessa função em concreto, que eu penso que é uma função social essencial das instituições de ensino superior, porque tem a ver com o aumento da literacia científica da sociedade, que é uma coisa essencial para o progresso e para a prosperidade. Quer dizer, a literacia científica é uma coisa que eu acho importantíssima. E embora eu não seja um comunicador de ciência, tenho muita admiração pelas pessoas que conseguem comunicar ciência com eficácia e com efetividade, não é? E acho que elas cumprem uma função social importantíssima. Logo que a minha questão é saber qual é a opinião que a Marta tem sobre isto é, se é ou não é, isto é, se em função daquilo que disse há pouco, a propósito de não haver avaliação da atividade das instituições nesta área concreta, quase não haver, não é? É se havendo, e em certas condições em que pudesse haver,
este fenómeno de prejuízo a colegas que se dedicam à divulgação de ciência poderia eventualmente ser mitigado e valorizada essa atividade que eles desenvolvem. Muitos deles, eu diria, provavelmente por vocação, e ainda bem que eles a têm, não é? A pergunta para a Cristina tem a ver com a questão que ela levantou ao princípio, que tem a ver com o formalismo da linguagem, não é? Eu diria assim, o rigor formal da linguagem da comunicação de ciência, eu diria, em geral, é ou não é? É uma pergunta. É ou não é, em geral, na sua apreciação, digamos assim, média ou de nuvem, se quisermos, ou não, o rigor formal da linguagem é ou não garantido na comunicação de ciência feita pelas instituições de ensino superior ou pelas instituições de investigação, como foi o caso que a Marta referiu. E nesse caso, eu diria que por em contraposição, de um lado, este ator social que é o ensino superior, do outro lado, o ator social que é o jornalista. Como é que a Cristina vê o rigor formal e, se calhar, a eficácia da comunicação nestes dois planos? E para o Francisco Sena Santos, eu diria assim, o Francisco traçou uma imagem que eu penso que é, digamos, eu diria que quase todas as pessoas com o mínimo de atenção têm, não é? Que é a imagem de uma degradação progressiva e relativamente frustrante, digamos assim, da comunicação de ciência na área do jornalismo, a cedência da comunicação social ao soundbite e àquilo que garante audiências e por aí fora. E a minha pergunta é, se calhar, uma pergunta retórica, mas eu não consigo deixar de a fazer, sobretudo tendo um Francisco Sena Santos na minha frente para me responder, que é: estarão as instituições de ensino superior sozinhas nesta função social importantíssima de aumentar a literacia científica em geral? E com isto vos deixo. Peço desculpa. Então, começo eu, visto que a primeira pergunta foi para mim, mas a forma como agora terminou muito bem, porque é uma questão extremamente importante e que se calhar todos devíamos refletir um bocadinho, não é? Serão as instituições científicas aqui as mais chamadas a esta responsabilidade social, não é? O que é que os outros fazem, o que é que acontece, não é? Por exemplo, aos jornalistas com uma posição tão importante e sabemos que é através dos mídias que as pessoas recebem informações sobre ciência, não é? Portanto, a grande maioria. Aquilo que é feito nas instituições, eu acho que agora estou a responder à pergunta do Francisco, mas acho tão interessante porque é uma coisa que também me preocupa e sobre a qual também penso, não é? Qual é que é a nossa responsabilidade social, qual é que é este papel das instituições, não é? E estamos sozinhos neste barco, tendo em conta que as pessoas não vão às instituições, não vão aos sites das universidades, não é? Portanto, há toda a função dos mediadores, não é? Entre as universidades e as pessoas, quando as universidades obviamente têm o papel de chegar por elas próprias às pessoas, mas também aos mediadores, não é? Que têm uma grande importância, até porque a universidade assusta muita gente, não é? Portanto, nós estamos num meio mais elitista, onde muita gente, há 2 semanas organizei aqui uma consulta pública, mas quem vem às consultas públicas são as pessoas que têm interesse na ciência, portanto nós não conseguimos chegar ao público geral. Portanto, acabamos por estar a comunicar uns para os outros, não é? Para estas pessoas que já estão despertas para a ciência, que já têm algum interesse. Eu agora vou passar à pergunta que me fez. E gostava ainda de lhe perguntar, porque eu não sei se percebi muito bem, que me disse que viu casos de pessoas que são menos bem avaliados porque fazem comunicação de ciência, foi isso que me quis dizer? É porque fazem e porque o tempo que usam para fazer isso lhes rouba tempo a fazerem aquilo que é mais valorizado na avaliação da carreira, normalmente. Que é publicarem, orientarem e por aí fora, não é? Esse tipo de coisas. E embora, como há muitos colegas que conciliam bem as duas coisas, não é? Muitos
que têm um empenhamento tão grande nas atividades de divulgação de ciência, que eu penso que devia ser valorizada de uma maneira específica, não é? Depois, sei lá, também depende dos ambientes, não é? Mas há ambientes em que há as pessoas com mais capacidade ou ascendente numa dada instituição têm uma enorme sobranceria relativamente a isso. Portanto, isso é uma atividade menor, não interessa. Se a pessoa dedicou muito tempo a isso e agora tem menos publicações, temos pena. É um pouco essa atitude de persporrência que leva a que, em muitos casos, haja colegas que se dedicam à divulgação de ciência e que são prejudicados por causa disso, né? E era basicamente a isso que eu me referia, na perspectiva de que, havendo uma avaliação objetiva, ou um sistema objetivo de avaliação das instituições em divulgação de ciência, se isso poderia ajudar a mitigar este fenómeno em concreto. Pois, eu acho uma questão extremamente importante e também tenho pensado um bocadinho sobre ela e não tenho de todo uma resposta. Sei que somos cada vez mais, até porque, por exemplo, os projetos que nós angariamos têm todos eles esta obrigatoriedade de comunicação. Portanto, qualquer pessoa que ganhe um projeto, seja da FCT, seja da União Europeia, tem que ter incluído atividades de disseminação da investigação que vai fazer no âmbito desse projeto. E, portanto, acaba por ser, e é isso que nós vemos aqui nos meus dados, eu acho, acaba por ser, até ao fim e ao cabo, uma justificação para esta comunicação descentralizada, não é? Nós estamos a ver que a comunicação de ciência não está centralizada nas universidades, está descentralizada nas unidades, que faz muito sentido, porque é onde os investigadores trabalham, não é? Onde a ciência é realmente feita e construída. E, portanto, faz todo o sentido que venha daí. Se deve haver uma avaliação, eu não tenho uma resposta para isto. Eu acho que deve ser que os investigadores que têm estes projetos em mãos e que estão a fazer investigação de ponta e útil e necessária para o conhecimento da ciência, têm que passar, não é? Têm que passar estes resultados para o público. Nem todos os cientistas são bons comunicadores, até porque aquilo que os estudos mostram é que há uma pequena parte da comunidade científica que se vira para o público. Portanto, não é toda a gente que comunica, são muito poucos e são sempre os mesmos. E, portanto, isto são pessoas que têm o quê? Eu tenho alguns estudos feitos nas motivações dos cientistas, o que é que leva um investigador a comunicar aquilo que faz e ter esta vontade de comunicar, e o fator que se distingue é a motivação interna. Portanto, nós comparamos fatores de motivações externas e motivações internas, e nas motivações externas temos exatamente isso que está a referir, os requirements. Eu só estou com a cabeça a pensar as chamadas das universidades, não é? Portanto, dos financiamentos. Portanto, acaba por ser uma resposta, mas de facto quem vai lá para fora é quem tem as motivações internas. Portanto, tem uma motivação interna um gosto por aquilo que faz. E, portanto, estes são os fatores que são mais importantes. Agora, quando nós trazemos estas obrigações para os modelos que estudamos, não é? Por exemplo, os prémios, por exemplo. Ou então as instituições tiram-nos horas de lecionação, porque fazemos mais, temos mais dedicação à comunicação. Acabam por não ser, as pessoas acabam de fazer alguma coisa, mas não é da mesma forma que o fariam pela sua própria iniciativa. E estes incentivos, digamos-lhe assim, das instituições podem até parar esta vontade, ser contraditório, chocar com as motivações internas. Quando nós deixamos de fazer aquilo por um gosto e começamos a fazer porque alguém nos pede e nos obriga, não é? Se calhar temos o reverso da medalha. Não sei se respondi ao que o António perguntou, mas também eu, como disse, não tenho uma resposta. Não sei se deve haver uma avaliação
não sei se deve, certamente deverá ter sido em conta, mas o facto de nós pensarmos que estamos a fazer algo pelos outros, pela sociedade, que estamos a dar, não é? Pela sociedade e por nós, ao fim e ao cabo. Mas eu creio que o problema aqui também, pelo que eu percebi pelo professor António, é isso não ser depois vá lá, refletido na avaliação de desempenho dos docentes, não é? E não ser contabilizado. E que depois que no fundo depois não é justo, não é? Creio que era essa... Sim, pois, mas eu não tenho essa resposta, nem sei se deveria ser assim, porque imaginemos que depois não há quem não comunique e são prejudicados porque não comunicam, não é? Quer dizer, isto é assim um bocadinho, daí que a comunicação deva ser feita por outras razões, não é? Não é nem por dinheiro, nem por prémios, nem por nada, não é? Pois, a questão aqui é serem prejudicados ou não é? Também. Bem, já estamos com o tempo muito avançado, vamos à questão, creio que era para a Cristina, não é? Que ainda falta. Muito obrigada. Sobre o rigor da linguagem. Eu vou tentar ser breve, porque se há tema em que eu depois me estendo um bocadinho é quando entramos aqui na questão do formalismo e do rigor da linguagem. Mas eu estive aqui a tentar sistematizar as ideias. Então, vamos aqui distinguir duas coisas. O formalismo nada tem a ver com o rigor e podemos ainda distinguir formalismo de sobriedade. Isto são das dúvidas mais comuns que me surgem por parte dos investigadores. Nós podemos ser sóbrios e não sermos formais. O formalismo muitas vezes tem a ver apenas com modelos de linguagem que nós vamos importando sucessivamente de coisas que os outros já fizeram. Há um estudo muito engraçado, aliás, há vários estudos, mas vou só citar esse. Um estudo muito engraçado que analisou milhares de artigos científicos publicados entre 1974 e 2014, bastantes anos, onde avaliaram 3 tipos de linguagem. A terminologia científica, que obviamente cresceu porque o conhecimento científico foi aumentando e tiveram que se criar termos para isso. Os termos comuns do dia-a-dia, por exemplo, pôr, é traduzido para português, e termos mais complicados, onde uma das palavras das quais, e eu desafio-vos a ver os vossos próprios artigos científicos, de certeza que vão encontrar, que é o nevertheless. Não há artigo científico que não tenha, pelo menos, escrito uma vez, nevertheless. O que é que aconteceu? Enquanto o que seria normal e que expectável que a terminologia científica aumentou, e muito bem, as palavras comuns diminuíram nestes 40 anos, drasticamente, e aumentaram as palavras mais complexas, chamado de uma linguagem mais formal, e isto em inglês. A linguagem científica tem realmente este problema. Muitas vezes, quando chegam até mim os investigadores, pensam, agora vamos simplificar o jargão e a terminologia científica e isto vai correr bem. Não vai. Não vai porque vem de uma escola muito, muito formal. Formal em termos de tudo da linguagem que está à volta. O que me parece é que há uma ideia feita e mal concebida de que, se nós simplificarmos essa linguagem, vamos perder o rigor. Não vamos. Não vamos porque eu acho que ninguém põe em causa, por exemplo, há pouco se citou aqui o Carl Sagan, acho que ninguém põe em causa que esses grandes cientistas terão simplificado a linguagem e terão perdido o rigor. No entanto, que é um alerta aqui que eu faço, nós, quando comunicamos para o público em geral, não podemos ter, quer dizer, podemos muita coisa na vida, mas não devemos ter a veleidade de achar que conseguimos passar em 5 minutos, ou 10, ou 15, ou 20, seja do que for, num curto espaço de tempo, aquilo que nós demoramos anos e décadas a adquirir enquanto investigadores e cientistas. É, no fundo, pelo menos injusto, no mínimo injusto para com o nosso público que não tem essas bases. Portanto, não me parece, mesmo que isso aconteça, que abdicarmos de algum rigor em prol da nossa comunicação mais clara e de conseguirmos transmitir um bocadinho desse conhecimento para quem não está preparado e não teve a sorte, se calhar, de trabalhar na nossa área 20, 30 anos, eu disse a sorte num sentido um bocadinho mais irónico, mal não vem ao mundo. Agora, só para terminar, esta questão dos modelos linguísticos e da linguagem formal, muitas vezes, e inclusive no próprio inglês, e isso é uma das coisas que eu tenho defrontado neste trabalho que eu desenvolvo agora no LIF, na questão dos resumos claros em português, porque há outra dificuldade acrescida na comunicação, aí mais na disseminação de ciência e na produção de artigos científicos, que é a dificuldade que muitos investigadores têm no inglês.
E quando eu tenho dificuldade numa língua que é a minha, acontecem duas coisas. Não só eu tenho mais dificuldade de expressão, dado que as palavras com que eu me expresso, se eu não for bilingue, ou se não tiver há muitos anos a viver num país estrangeiro e já tiver esse tipo de articulação, será mais difícil para mim articular uma linguagem clara, um raciocínio claro noutra língua que não é minha. E o que é que eu vou fazer? Vou buscar modelos linguísticos, vou copiar, não no mau sentido, mas vou ver como é que os outros fizeram e replico isso no meu artigo. Replico isso na minha forma de comunicar. Isso é uma forma de perpetuar, não é a causa, atenção, não estou a dizer que esta é a causa, mas isto é apenas um exemplo de perpetuação. E depois perpetuam-se também mitos que a ciência tem que se comunicar assim. Posso lhe dizer que em 1963 há um editorial da Science delicioso, onde os editores da Science, isto em 1963, basicamente avisam: por favor, escrevam com menos voz passiva, usem menos nominalizações e escrevam de maneira que as pessoas os entendam. Pelos vistos, ninguém ouviu que chegámos a 2023 neste estado. É o que eu queria contribuir. Só uma coisinha sobre rapidamente. Muitos dos investigadores que chegam até mim também se queixam dessa questão de não serem valorizados, ou pior, mais, de serem prejudicados por se dedicarem à comunicação de ciência. Muito obrigada. Falta agora Francisco. Bem, tudo o que eu vi, muito estimulante, com muito gosto. António, não creio que a Academia esteja sozinha. Voltamos à Cristina, falta a ponte do Simon & Garfunkel a ligar as partes. Já agora, pegando numa coisa que foi dita pela Marta, são muito poucos, sempre os mesmos, os que falam do lado da ciência. Aqui outra vez mais meia-culpa do lado do jornalismo. Os jornalistas não sabem. Não sabem quem é que está a fazer as coisas. Daí a importância da ponte que permite aos jornalistas conhecerem mais, estimular-lhes o interesse, a curiosidade pelo que está a ser feito na ciência. Outro dia eu desafiava, neste caso a Gulbenkian, a patrocinar um encontro, juntar partes, os cientistas, os jornalistas. Em janeiro próximo, há, 7 anos depois, um congresso dos jornalistas. É apenas o 5º. Eu desafiava quem está do lado da ciência a ir apresentar uma comunicação aos jornalistas, a provocá-los, a provocar-nos, a sensibilizar-nos para a importância de estar atento ao que se passa na ciência. Muito bem. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Creio que já está na hora. Acho que também já não temos aqui mais questões. Muito obrigada. Espero que isto tenha contribuído para percebermos e para percebermos como é importante o papel da comunicação da ciência e o seu contributo para a sustentabilidade. E pronto, é tudo. Eu agora tenho que ir para o São João. Vamos São João, vamos à desculpa. Temos que ir para os arraiais. É verdade, é verdade. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada. Obrigadíssima, foi um gosto Bom enorme fim de estar semana. aqui com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Adeus, Adeus, Cristina, boa até tarde. breve. Até breve, Marta.